Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra neste momento, gostaria de deixar 2 versículos na palavra de Deus, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, amigos ouvintes, esse versículo que eu acabei de ler, a Bíblia vai falar que Paulo está dando um conselho ali aos irmãos da igreja de Filipos, ou melhor se dizendo, ao povo filipense, para eles tomar cuidado com os conselhos dos maus obreiros, para que eles tomassem cuidado com eles. E ao mesmo tempo, Paulo começa a falar nos versículos anteriores a esse que eu acabei de ler. Paulo começa a explicar para eles o que aconteceu com ele, que ele falou que ele perseguia o povo de Deus porque ele estava cumprindo a lei, e por ele ser um cumpridor da lei, então ele perseguia o povo de Deus. Então, quando ele começa a falar esses versículos aqui que eu acabei de ler, que ele falando assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas o que eu faço é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, que ele queria justificar para os filipenses, que tudo que ele fez para trás, ele fez porque ele estava cumprindo a lei. E isso pesava no seu coração. Prova que a Bíblia vai falar que esse Paulo, que estou acabando de falar, que ele falou essas palavras, o nome dele era Saulo. E ele que estava, quando a Bíblia diz que os homens apedrejaram Estevão, por ele estar falando, pregando a palavra do Senhor, eles apedrejaram Estevão. E a Bíblia diz que quando eles apedrejaram Estevão, a Bíblia diz que Estevão morreu por causa do apedrejamento, e as vestes de Estevão foi jogado, ou seja, foi entregue a esse Paulo, que outrora o nome dele era Saulo. Então o que acontece? O que ele quis falar para o povo dos filipenses? Tudo isso aconteceu lá atrás comigo, mas isso ficou para trás. Eu esqueço tudo isso para viver a vida que está diante de mim. Ele queria dizer assim, nessas palavras, que em nossos dias, aquilo que passou lá atrás não tem como nós voltar e corrigir. Já passou, tem que esquecer e seguir adiante, seguir para frente, para as coisas que vão acontecer a partir de hoje, a partir do momento em que você tem um encontro com Cristo, ou a partir do momento em que você está vivendo. Não adianta você querer voltar ao dia de ontem e corrigir. Você tem que agora, da agora para frente, começar a fazer as coisas certas. E o apóstolo Paulo, ele estava explicando isso à igreja dos filipenses, que ele esqueceu de tudo aquilo que ele fez com a igreja. Mas, por que ele esqueceu? Para viver uma nova vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que aconteceu lá no seu passado, mas se você ficar remoendo, voltando ao passado, você vai sofrer 2 vezes. Você vai sofrer no passado porque você sofreu, vai sofrer agora de novo. Então você tem que esquecer o passado, esquecer o que aconteceu ontem e vai dando continuidade para as coisas que estão adiante, ou seja, as coisas que estão na sua frente. E o apóstolo Paulo, ele falou isso para justificar a igreja também, para eles também esquecerem do passado e viver a nova vida com Cristo. A Bíblia diz que aqueles que agora estão em Cristo, nova criatura é. Então tem que esquecer o passado. E o apóstolo Paulo, ele falando essas palavras, ele estava incentivando a igreja de Filipos, dos filipenses, para dar continuidade à vida. E aí ele fala no versículo, que é o versículo 14, ele fala assim, avançando, o versículo 13, avançando para as coisas que estão diante de mim. E aí ele fala ainda no versículo 14, prosseguindo para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo da sua vida? É seguir a Cristo. Então sirva a Cristo pelo prêmio da soberania, vocação de Deus através de Cristo Jesus. Sabe o que é interessante?
é que o apóstolo Paulo, ele falou, deu um conselho para a igreja dos Filipenses, e ao mesmo tempo ele fala o quê? Para prosseguir para a frente, em busca de alcançar o prêmio. Qual é o prêmio? O prêmio que foi feito através da vocação de Deus, através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo quis dizer o quê? Se hoje, ou se naqueles dias, ele estava servindo ao Senhor e esqueceu de tudo o que aconteceu no passado e agora ele estava seguindo a Cristo, ele estava querendo dizer que através de Cristo e da vocação que Deus enviou Cristo para falar com ele, ele agora estava seguindo para o alvo pelo prêmio da soberania vocação, ou seja, pelo prêmio que ele ia receber de Deus por intermédio de Jesus. É a mesma coisa você, meu irmão. Hoje você está servindo ao Senhor, não é porque você é bonzinho. Você está na igreja, não é porque você é bonzinho, mas foi porque através de Deus, que enviou a Jesus, e Jesus chegou até você, você está servindo. A vocação que veio na sua vida foi através de Jesus. E o apóstolo Paulo estava falando isso, que ele estava agora prosseguindo para o alvo, que era Cristo Jesus. Qual é o alvo da sua vida? É Cristo. Então, esqueça do passado e corra para alcançar o prêmio. Sabe o que é interessante? É que todo ano existe a corrida de São Silvestre e muitas pessoas se inscrevem lá, pessoas de todo tipo de raça, cor, até deficientes físicos também participam da corrida de São Silvestre. E sabe o que é interessante? Que todos eles entram na corrida e muitos desistem antes de chegar no final da corrida. Mas muitos chegam até o final. Uns chegam em primeiro e outros chegam em segundo, terceiro, em quarto, quinto ou até em último lugar. Mas o que é interessante é que muitos chegam com muita dificuldade, com muito tempo de atraso por causa das suas deficiências, das suas dificuldades. Mas eles conseguem cumprir a trajetória da corrida de São Silvestre. E desta forma também nós que servimos ao Senhor, existem irmãos na igreja, existem pastores, evangelistas, diáconos, o simples irmão da igreja. Existem vários irmãos, tem uns que chegam primeiro, mas tem uns que vão andando devagar e conseguem chegar também. Mas qual é o interessante disso? É que todos nós, se permanecermos firmes, deixando as coisas que para trás ficam e corramos com paciência para o alvo que está na nossa frente, em busca do prêmio maior que é a nossa salvação. Se nós não desistir, nós vamos receber o prêmio no final. Não importa que chegamos em primeiro, em segundo, em terceiro, mas o importante é persistir, é resistir e não recuar, e até avante, para que você possa alcançar o prêmio da salvação. Então essa palavra nessa semana para você é essa: que deixe as coisas para trás que ficam e siga para diante aquelas que estão diante de você, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Seja devagar, seja fraco ou forte, mas continue prosseguindo para o alvo que é Cristo, que quando você chegar no final dessa corrida, você vai receber o prêmio do nosso Deus, porque você não desistiu, mas persistiu e foi até o fim. Então a palavra do Senhor nessa semana para você é essa: para de se remoer com as coisas que ficou lá atrás, para de se remoer com o passado e siga para a frente, para as coisas que estão diante de você. Perdeu alguma coisa no passado? Não tem como voltar? Então agora comece a dar valor às coisas que estão na sua frente, adiante de você, e nunca desista, mas resista em busca do prêmio maior que Deus vai te dar no final dessa corrida. Essa corrida de São Silvestre, ela tem uma trajetória, ela tem o começo, o meio e o fim. E você que segue ao Senhor, você já teve o começo. Talvez agora você está no meio dessa corrida, né? Ou talvez você está no começo. Mas o importante é não desistir, persistir e ir até o final dessa corrida. Qual é o final dessa corrida? Pode ser amanhã, né? Quando você descansar dessa vida, né? O Senhor achar por bem te recolher, você não fazer mais parte dessa vida, não existir mais o fôlego de vida, é quando vai acabar a corrida. E aí é só aguardar o dia
final para receber o prêmio da parte de Deus. Se você resistiu, não desistiu, foi fiel diante do Senhor até o fim, você vai receber o prêmio. Assim como Paulo, ele falou aqui nessas palavras que ele estava correndo, para alcançar o prêmio através de Deus pela vocação de Cristo Jesus. Paulo não tinha certeza, mas ele estava correndo para isso. Eu também não tenho certeza, mas eu estou a cada dia melhorando, a minha vida com Cristo, para que no final da minha jornada eu possa alcançar o prêmio. E não quero desistir, vou persistir até o fim, para que lá no final da corrida, Deus, através de Jesus Cristo, vai estar lá no final para me entregar o prêmio que é o prêmio da salvação, a coroa de vida e tudo de bom para aqueles que conseguir vencer e ir até o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que mesmo tendo pouca força, mas não nega o nome do Senhor. Você está correndo com dificuldades, mas continue correndo, não negue o nome do Senhor, porque a coroa está reservada para você lá no final dessa corrida. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você puder entrar no meu canal lá, também tem outras palavras lá da parte de Deus para a sua vida. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus.